Podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, Provérbios, capítulo 5. Nós vamos fazer reflexão dos versículos 15 ao 20. O versículo 1 ao versículo 6 é a introdução do sermão do pai aqui, se os irmãos lembram. Até o capítulo 9, nós vemos o pai ou o sábio dando orientações para o filho, exortando o filho, aconselhando o filho, dando lições ao filho, para que o filho não pereça, para que ele não seja encurralado pelo seu próprio coração, pelas escolhas erradas que a vida coloca diante dele, para que ele se livre do mal, para que o destino dele não seja a perdição eterna, para que ele não colha o mal que há no mundo. Então, até o capítulo 9 de Provérbios, o que nós vemos são sermões, são lições que o pai dá em forma de sermões, em forma de pregações. O capítulo 5, ele é o sermão de número 8 do pai. As nossas reflexões na exposição aqui de Provérbios, nós estamos já no nosso devocional número 46. E essa parte onde nós estamos, do versículo 7 ao versículo 20, são as lições que o pai dá, as consequências de não ouvir ou de ouvir a sabedoria. E essa parte vai até o versículo 20. Versículo 21 ao versículo 23, que encerra o sermão, é a conclusão. Nós estamos refletindo todo esse capítulo pelo tema que ele carrega. Então, o pai já caminhou muito até aqui. Então, nessa altura, o pai ele já solidificou algum terreno no coração do filho. Até o capítulo 5 aqui, alguma confiança foi estabelecida, de alguma forma o ensino entrou na cabeça daquele que ouve, e agora ele trata de um tema que, se fosse pela urgência, ele deveria ser tratado no capítulo 1. Mas ele escolheu esse ponto para tratar desse tema muito sensível, mas extremamente vital, experiencial e perigoso, que é dos impulsos sexuais, que é da intimidade, que é da sexualidade do ser humano. Então, nós temos refletido nesse capítulo sobre um tema. A sexualidade deve ser domada pela sabedoria. Ele vai mostrar aqui as consequências de dar vazão aos impulsos sexuais, aos apetites sexuais, sem ter uma fonte de saciedade definida. As consequências, depois do prazer, é a morte. Aqueles pequenos momentos que antecedem a morte e a desgraça, aqueles pequenos momentos de prazer e regozijo que o sexo desenfreado, que a sexualidade sem ser domada pela sabedoria que ela dá, é extremamente nocivo. É como se fosse aquela melhora da morte, que o pessoal comumente diz. O pequeno tempo de prazer da sexualidade sendo experimentada fora do leito conjugal, fora do pacto estabelecido entre homem e mulher e Deus, é apenas um prazer que antecede a morte, que antecede a desgraça. E o pai ele tem a intenção de instruir ao filho sobre isso. A sabedoria deve tocar toda a vida do ser humano. É por isso que nós precisamos dela para discernir a sagacidade dos impulsos sexuais, sem pastoreio, sem cuidado. O apetite sexual sem condução, sem discernimento. A sabedoria ela deve domar e deve banhar toda a experiência do ser humano. E o pai chegou nesse ponto e ele dedica todo esse capítulo. No capítulo 6 ele vai falar do homem perverso também. Então observe que ele está falando daqueles que se aproximam de nós com astúcia, com malícia, com sagacidade. Aqueles que, se nós não tivermos sabedoria, nós não saberemos, nós não conheceremos. Eles se fazem de amigos
Eles se fazem de pessoas próximas a nós para ganhar terreno do nosso coração e depois de ganhar o terreno do nosso coração, pouco a pouco nos mata, pouco a pouco nos destrói, pouco a pouco remove de nós a vitalidade. E observe como isso acontece. A sagacidade é aquela maldade sem substância. Nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver. E por não ter substância, geralmente as pessoas que são pegas com essa malícia, elas se passam de desentendidas. Elas dizem, mas eu não fiz isso. Não foi a minha intenção. Não, isso aí é coisa da tua cabeça. Nós mesmos já fizemos isso, irmãos. Quantas vezes nós fizemos isso com os nossos pais? Quantas vezes nós fizemos isso com os nossos chefes de trabalho? Quantas vezes nós fomos pegos pela malícia do coração de uma forma tão aterradora e nós só nos tocamos que foi aterradora quando alguém contempla e percebe o absurdo. Porque para nós é algo tão normal experimentar aquilo, pode ser uma imoralidade, pode ser uma mentira absurda, pode ser um roubo, pode ser uma corrupção, mas simplesmente não nos assustou. Agora, por que não nos assustou? Porque a malícia ganhou o terreno do nosso coração. A malícia, a sagacidade, a maldade simplesmente nos deixou cativo. Como é que acontece o adultério? O adultério acontece entre 4 paredes com porta cerrada. Prestando atenção em cada detalhe para não ser descoberto. É assim que acontece a corrupção, é assim que acontece o roubo. Com o tempo, algo também acontece. Nós vamos nos tornando amigáveis com o pecado. Nós simplesmente vamos nos acostumando com aquela atmosfera, com aquele terreno, com aquele ambiente. E aí nós já deixamos a porta um pouquinho aberta. Nós já abrimos as frestas, as persianas da janela. Nós já não temos tanto cuidado para esconder aquilo que se tornou comum a nós. Simplesmente, paulatinamente, isso vai acontecendo ao ponto daquilo não mais nos espantar. Se antes nós escondíamos e construíamos toda uma atmosfera para não sermos descobertos, era porque nós percebíamos a maldade, a desgraça, a corrosão que aquilo era. Nós nos espantávamos, mas simplesmente nós fazíamos. Aos poucos, a podridão já não é mais podre. O odor já não afeta negativamente as nossas narinas. Porque a malícia e a sagacidade vai ganhando espaço no nosso coração. Por não ser tangível, palpável, por não ser visível, se você não tiver sabedoria do alto, você não discernirá o mal chegando. Ele simplesmente toma o seu coração. E observe o que o sábio está dizendo aqui. Ele toma lhe dando prazeres. Ele toma a sua vida fazendo você sorrir, gozar de prazeres, fazendo você se sentir não isolado, mas participante de um grupo. É o que ele diz no capítulo 1. Olha, se os escarnecedores chegarem ao teu redor e dizemos, vamos, se juntem a nós, vamos, seja um conosco. Ele está dizendo, cuidado, isso não é amizade. Mas por que nós não sabemos? Porque simplesmente os nossos olhos são olhos muito carnais, grosseiros e pecaminosos, só veem aquilo que nós queremos enxergar. E nos traz regozijo, nós nos sentimos felizes, mas é uma felicidade que dá e toma, que dá e toma, que dá e corrói, que dá e machuca. No final do dia, nós simplesmente nos sentimos sozinhos, desamparados, isolados. No final de um ano, nós sentimos a mesma coisa. No final de anos, no final da nossa vida, nós percebemos que construímos um castelo de areia.
e nada sólido o suficiente para sustentar a nossa velhice ou o nosso destino eterno. Então a sagacidade, ela não dá provas. Se você não discernir com a sabedoria do alto, você não perceberá o mal abocanhando os seus filhos. Você não perceberá o mal inundando o seu casamento. Você não perceberá o mal forjando perspectivas do futuro para você, jovem. O que você entende por felicidade, o que você entende por propósito, por sonho. Você simplesmente não entende. Você não entende. É por isso que você precisa de pais. É por isso que você precisa de tutores, orientadores. Porque simplesmente você não viveu o suficiente para entender. Você não viveu. Os filhos, os jovens, têm que ser pegos pelas mãos para ensinar o caminho da vida que nós vivemos. Nós sabemos o que significa escolhas erradas. Nós sabemos. O que nós precisamos fazer é sermos intencionais para usar a nossa própria desgraça, as nossas próprias dores, porque elas não podem ser desperdiçadas. Se nós desperdiçamos as lágrimas que vertem no nosso rosto, nós fracassamos em ser sábios. Nós não podemos desperdiçar. O que são lágrimas são muito preciosas para nós. Nós não podemos. Mas por que nós desperdiçamos doenças, enfermidades, desempregos, brigas no casamento, dificuldades com filhos? Por que nós desperdiçamos? Nós não precisamos, não podemos desperdiçar. Tudo é pedagógico para nós. Tudo tem que ser instrumento de graça e de sabedoria para nós. Quando nós percebemos isso, nós entendemos que a intimidade que homem e mulher deve ter, deve ser pastoreada de uma forma ainda mais profunda, mais intensa, porque não diz respeito a apenas prazeres. Nós não somos máquinas ou objetos de prazeres em que vemos a sexualidade simplesmente, tão somente para trazer satisfação. Porque a vida é uma porcaria, porque o mundo é mau, porque nós não colhemos nada de bom, então vamos ter prazeres. Se nós julgamos que é para isso que serve o nosso corpo e a nossa sexualidade, então nós nos consideramos muito sem valor, muito baixo. Então o pai, que é o sábio, ele ensina o filho de uma forma vigorosa. Por quê? Porque o pai precisa ter a confiança do filho, porque o sábio precisa ter a confiança do jovem. Porque os seus impulsos não lhe permitem ouvir. E embora aqui as palavras sejam direcionadas a jovens, ela é direcionada a todos nós, que somos conduzidos mais por impulsos e compulsões do que por sabedoria. E então nós precisamos emprestar o nosso coração, nós precisamos emprestar os nossos olhos, emprestar os nossos ouvidos àqueles em quem nós confiamos. Porque a vida é uma experiência contínua de confiança. Esses dias eu estava com o pastor Marcelo Stramenes, conselho da igreja, o pastor Roberto, que veio de Caruaru, o pastor Ximenes veio de Recife também, e outro irmão, o irmão Rogério da igreja dele. E nós íamos sair para almoçar, e então eu perguntei a ele se ele podia comer camarão, e ele disse que tem uma alergia a camarão. E quem tem alergia a camarão não pode sequer comer outro alimento que foi feito na mesma panela do camarão, com a mesma colher que fez o camarão. E aí eu pergunto, mas como é que você faz quando vai sair para algum lugar? Ele gosta de frutos do mar, outros frutos do mar, gosta de sushi, essas coisas. E quando você vai comer em algum local desse? Aí ele, não. E aí eu faço questão de assim chegar lá, perguntar à pessoa e dizer a ela, olha, eu não posso comer nem na panela que foi feito o camarão. E aí eu disse, então você simplesmente confia? Você nem conhece o chefe, o cozinheiro, você nem conhece o garçom e você sempre assim confia. Ele até hoje deu certo. Mas não é
Eu não estou dizendo que ele está errado, não. O que eu estou querendo mostrar aqui é que simplesmente nós confiamos que aquela pessoa que está vindo numa rua contrária, ela obedecerá o sinal vermelho e não baterá em nós quando nós passarmos um verde. Nós simplesmente confiamos. A vida é uma escolha de confiança. Por que tanta dificuldade em confiar aqueles que querem nos conduzir a Cristo? Por que tanta dificuldade, às vezes, de filhos confiarem nos pais? De um irmão confiar no outro? São palavras de vida, não existe uma condicional. Me dá o teu dinheiro e eu te dou vida. Me dá os teus bens e eu te dou vida. Não existe. Não existe essa condicional. É simplesmente dar vida, é simples assim. Então, se o coração não for aberto para ouvir especialmente temas como esse, apaixonantes, voláteis, volúveis, inflamáveis, simplesmente nós pereceremos sorrindo. Nós construiremos uma vida completamente rachada, com muitas histórias para contar. Eu vivi. Eu vivi, sim. Mas completamente deformada espiritualmente. A sexualidade deve ser domada pela sabedoria. Versículo 15 ao versículo 20. Do capítulo 5 de Provérbios. O versículo 15, ele nos ensina que o casamento é a fonte de saciedade sexual. A fonte de saciedade íntima é o casamento. Foi o local, o lugar providenciado por Deus para experimentarmos prazer e proteção nessa área. Diz assim, bebe. Então ele faz uma alegoria da relação entre homem e mulher, e ele mostra a necessidade de satisfação ou impulso para uma satisfação, e onde essa satisfação será saciada, será experimentada. Então ele diz, bebe a água da tua própria cisterna, falando aqui obviamente da sua esposa, para as mulheres do seu marido, o local ou com quem você foi pactuado, foi sacramentado o casamento com Deus. Bebe a água da tua própria cisterna e das tuas correntes, e das correntes do teu poço. Então, esse entendimento aqui é a sabedoria aplicada à sexualidade. De que o contrário também, o contrário disso é uma vida lasciva e promíscua. O que é lascividade? Lascividade é a sexualidade estranha. É a sexualidade estranhamente experimentada. Isso é lascívia, que pode ser um sinônimo para promiscuidade também. O contrário, então, de não entender que a sexualidade ou a saciedade sexual deve ser experimentada no casamento, é justamente uma vida entregue à lascividade, à promiscuidade. Agora, um ponto aqui. É claro que aqueles que vivem assim não colocarão esses adjetivos. Não colocarão. Para eles não é uma vida imoral, não é uma vida lasciva, é uma vida comum, porque simplesmente as pessoas vivem assim. É fato. É simples. Antigamente, um menino levava a garota para dormir na sua casa. Agora nós estamos num mundo muito moderno. É a garota que leva o garoto para dormir na casa dos pais. Simples assim. Geralmente isso é experimentado em todo e qualquer ambiente, até que aquela relação dê um filho para os avós criarem, para os pais criarem, que será fruto de uma instrução completamente deformada sobre família. Primeiro que não vai ter o entendimento da responsabilidade de um pai, a responsabilidade de uma mãe. Depois que não vai ter o exemplo muito nítido e tão
tão tranquilo, comum, do que é viver no seio de uma mãe e do pai, sendo cuidado e conduzido para o crescimento. O versículo 16, são dois questionamentos. É o questionamento que gira em torno daquilo que é visto no versículo 15. Olha o versículo 16. Derramar-se-iam para fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. É óbvio que aqui a resposta que ele espera é um não, né? É claro que não. Claro que as minhas fontes, elas não se derramarão por outros locais a não ser na minha fonte de saciedade, que é o casamento, que é a minha esposa, e também para a mulher que era o homem, para a mulher que é o seu marido. Então, esse questionamento está mostrando que o leito conjugal é proteção e alívio para o impulso sexual. O leito conjugal. Os dois questionamentos, eles mostram o absurdo de buscar satisfação sexual em outras fontes, quando há uma fonte adequada para isso. Não é que o impulso ele não tem um lugar para o seu aconchego. Não é. E cá entre nós, irmãos, essa é uma área de vergonha. Essa é uma área de vergonha. Por isso que muitos experimentam abusos sexuais em silêncio, porque é uma área de vergonha, porque muitas esposas são maltratadas pelo seus maridos, às vezes até estupradas, e sofrem em silêncio. Por isso que muitos abusos acontecem na infância, na adolescência, e simplesmente por causa da vergonha, não são amparados, não são cuidados, não são tratados. Então, se essa é uma área extremamente sensível, no meu lar, mãe e pai, tem que ter momentos para ensinar sobre isso. Porque senão você também está ensinando que essa é uma área que ninguém fala, só um dia você experimenta. Como você pastoreará o coração da sua filha sobre a virgindade dela, sobre a relação íntima que ela terá com seu futuro marido? Como você pastoreará isso? Como você pastoreará o seu filho, o jovem que se relaciona todos os dias com outros jovens que vivem na imoralidade desenfreada? Como você pastoreará? Como você ensinará sobre isso? Você ensinará que a sua filha é simplesmente um objeto sexual? Você ensinará ao seu filho que o seu filho é simplesmente um objeto sexual? Observa que a satisfação aqui, ela deve ser experimentada no leito conjugal, porque ela é fruto do entendimento de que a sua maior satisfação para a vida não é o sexo, não é o prazer sexual, não é a intimidade. É o fato de, por causa de Cristo Jesus e a igreja, estar pactuado com alguém que foi entregue a você por Deus. Não foram simplesmente as suas escolhas. Foi o Senhor que lhe conduziu. É por isso que o leito conjugal ele é tido como um culto que você presta a Deus. Porque está sendo experimentado a intimidade que foi extremamente corroída pelo pecado. Você está experimentando isso com as bênçãos do Senhor. Então, o ponto é o absurdo. Por que então procuraria derramar as tuas águas em outra fonte se tem a tua adequada? Por quê? Esse é o espanto, é a perplexidade. Paulo fala isso demais. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, uma cidade de imoralidades, cheia de
prostitutas cultuais. Era uma cidade portuária que passava muitos viajantes, então muitas prostitutas existiam ali, prostitutas e prostitutos, homens e mulheres que usavam o seu corpo para ganhar a vida, simplesmente para esbanjar prazeres. E Paulo trata lá, interessante demais, porque ele lança luz nos capítulos iniciais de Gênesis e ele mostra de forma muito mística e espiritual o que significa a relação sexual. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 6. Ele mostra que a união entre homem e mulher, quando os dois se tornam uma só carne, ela é exibida, ela é ilustrada pela relação sexual. Ele toma como verdade esse ensinamento tão peculiar de que os dois se tornam uma só carne e por causa dessa relação sacramentada, então eles podem experimentar a intimidade sexual. É a bênção recebida para a experiência ser desfrutada ali. Depois da bênção recebida. Olha o capítulo 6, a partir do versículo 15. Ele diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas. Então, ele já dá a máxima. Olha, tudo eu posso fazer. Mas o ponto é, por que farei? Por que ele diz isso, irmãos? Lá no capítulo 1 ele falou da sabedoria de Deus. Falou da sabedoria de Deus. Capítulo 2, eu acho. Como eu vou saber o que me é lícito, mas não me convém? Como eu vou saber? Olha o que ele diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, Paulo está falando algo aqui muito interessante. Não é porque algo não é ilegal que nós devemos desfrutar. Não é porque algo não é imoral perante a sociedade que é válido para mim. Ah, mas eu não estou quebrando nenhuma lei. Ah, mas isso daqui não é um crime. Não é porque isso é verdade que nós somos obrigados a experimentar, porque a nossa lei é outra, a nossa ética é outra. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é importante saber disso porque em alguns momentos a sua própria carne, ela ensinará você sobre isso. Mas por que não fazes? Todo mundo faz. Por que não escolhes? Se todos escolhem, qual é o problema disso? Qual é a dificuldade? Ele continua. Eu estou lendo 12, né? Vamos ler então a partir do 12 mesmo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, o corpo, e também nos ressuscitará pelo seu poder, ressuscitará a nós pelo seu poder. Aí ele começa agora. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Se o Senhor nos ressuscitou, é como ele vai concluir, nós não somos mais de nós mesmos. Ele nos ressuscitou para Ele. Ele continua. Ou não sabeis que o homem que se une, aqui ele está falando de intimidade sexual, a uma prostituta, forma um só corpo com ela. Não sabeis isso? Vocês estão demonstrando aquilo que o casamento é experimentado, embora sem ter as bênçãos pactuais. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza.
Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, que não é seu, é de Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Como? Por que não sou de mim mesmo? Ele diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. O que é que acontecia no santuário, irmãos? Culto. É por isso que ele diz em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, nossa vida deve ser um sacrifício vivo de aroma suave e agradável ao Senhor. Nós cultuamos a Deus guardando o nosso corpo, guardando a nossa intimidade. Os versículos, volta ao capítulo 5 de Provérbios, os versículos 17 a 19, eles reforçam aquilo que o sábio está dizendo aqui em Provérbios. Ele reforça essa admoestação, ele reforça essas verdades. Do verso 16, mostrando que os prazeres sexuais, eles devem ser desfrutados apenas no leito conjugal. Olha o versículo 17 a 19, vamos ler o 20 também. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Ele está falando das fontes, das águas, do impulso por intimidade, o impulso sexual. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te, ó a linguagem de intimidade, os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? Ele está mostrando que o leito conjugal deve ser a nossa fonte de saciedade. Então, o que ele mostra aqui? Por que ele fala sobre a necessidade de adestrar o nosso coração para que não sejamos conduzidos por padrões e comportamentos que esse mundo tenta empregar a nós? As mulheres bonitas, irmãos, que o nosso coração deve ter afeto, deve ser a nossa esposa. E o padrão não é a mídia que coloca. Não são as propagandas de bronzeadores, não são as propagandas de cerveja, não são as propagandas de roupa, não são os outdoors. Nós não olhamos para as suas curvas, nós não olhamos para os seus decotes. Esses padrões não devem ser estabelecidos por aquilo que está além da palavra de Deus. Eu acho uma imoralidade assim absurda, quando homens cobram da sua esposa, da sua mulher, que corresponda ao mesmo padrão de beleza plástico desse mundo. A ela que passa o dia cuidando do lar, a ela que gerou filhos, passou pela gestação absurda, dolorosa e esmagadora do seu próprio corpo de gerar filhos. E os homens imputam sobre elas a culpa por falta do seu apetite sexual. Absurdo, imoral. E um homem como esse só está dizendo que a satisfação dele não é ela, não é o Senhor, e os padrões que ele toma para si são os filmes, são as propagandas, as mídias sociais, são a televisão, aquelas mulheres e homens que não têm nenhum compromisso com o Senhor e elas despontam moda. Moda é isso. Eu dito como
você pode se vestir, eu dito o que é beleza, eu dito o que é ser bonita, e se você, mulher, não me seguir, você está fora de moda. Você não é bonita. Não é assim, irmão? Isso aqui está em moda, isso aqui não está em moda. Eu me visto do jeito que eu quero, como eu me sinto bem, agora lascou. Uma pessoa que eu nem conheço, não tem nenhum compromisso com o Senhor, uma pessoa que não tem nenhuma faísca de piedade, quer dizer para as nossas jovens, para as nossas mulheres, o que é beleza. Isso é uma desgraça. Então, muito cuidado quando sua filha for enveredar por esse caminho aí, porque ela está dizendo que alguém tem acesso ao coração dela e não é você. Muito cuidado com isso. Agora pronto. Obrigado, meus irmãos, isso tudo é comercial, é o mercado ditando os nossos comportamentos para você achar que tem que trocar de roupa todo mês, todo ano. Será possível que é obrigado a cada 5 anos a gente comprar camisa? É um absurdo isso. Que negócio, se a camisa dura 10, para quê? Às vezes quando eu vou sair de casa, aí eu uso a roupa, né? Aí tem o lado das roupas usadas no guarda-roupa, que eu acho um absurdo usar o blusa só uma vez, pessoal. Né? Água é sabão, né? Você bota um cheirinho, não fede. Quando tá fedendo, aí é o jeito, né? Aí eu boto lá no lado. Aí geralmente domingo de manhã eu escolho a blusa já usada, né? Ou uma quarta-feira, né? Aí eu vou lá no guarda-roupa, aí eu esqueci qual foi a blusa que eu fui no domingo passado. Aí eu vou olhar a gravação para ver qual é a blusa que eu fui. Eu disse, não, essa aqui eu não fui não, então eu vou com essa, né? E aí eu pensei, rapaz, eu vou vestir de novo essa blusa. Qual é o problema? É a minha roupa, eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Agora alguém vai ditar para mim como eu tenho que cortar o cabelo, tem que ser degradê, agora é degradê. Antes o pessoal chamava parece aquele corte de cabo, né, de soldado. Agora é degradê. Né? Aí diz que a calça tem que ser mais colada agora porque não pode ser frouxa, que agora o negócio tem que ser colado. Aí diz como é que tem que ser blusa, diz como é que tem que ser sapato. Meus irmãos, será possível que essas pessoas realmente... Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o seguinte, ó, eu preciso de aceitação da sociedade. Eu tenho que ter aceitação da sociedade. Eu preciso que os meus colegas da escola, da universidade me aceitem. Então, para fazer parte da sua corja, eu preciso me comportar como eles, me vestir como eles, ter as mesmas coisas como eles. É desse jeito. Não foi assim com as garrafinhas? Todo mundo tem uma garrafinha d'água, não tem? Você acha que o mercado lucrou ou não lucrou com isso? Tem. Todo mundo tem. É assim, irmãos. Nós somos manipuláveis demais. Por que não escolher pessoas que realmente são piedosas para fazer essa manipulação? Para conduzir o seu coração? Porque nós somos manipuláveis. Como é que o mercado nos manipula? Aguçando o nosso ego. Faça isso e você será tal. Faça. Né? Nike, simplesmente faça. É assim. Por que todo mundo quer ter uma maçãzinha? Por que é que o pessoal quer ter uma maçãzinha? Por que a maçãzinha veio com um adesivo para você colar no carro para dizer que você tem uma maçãzinha? Status. Status. Ego. Ego. E os nossos jovens são apaixonadamente manipuláveis, porque querem se sentir parte de um grupo, não suportam ser escanteados. Agora só tenham cuidado, jovens, vocês, porque escolher fazer parte de um grupo, por não ser deixado de lado por eles, por esse grupo, pode significar um dia ser deixado de lado pelo Senhor da vida. Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Então isso pode ter um preço muito alto, muito alto. Por que o leito conjugal deve ser o local de saciedade sexual, irmãos? Ele disse isso no versículo 17 até o 19, para que a sua saciedade encontre prazer no seu cônjuge somente.
nas suas fontes somente. Porque senão você vai achar que o prazer está em outro lugar. E às vezes começa com uma página de internet, com um perfil de uma rede social. Às vezes começa lá. Até você achar que sente mais prazer olhando aquilo do que quando olha o seu cônjuge. Então tem que ter uma determinação muito clara no seu coração. A minha fonte de saciedade íntima é o meu leito conjugal. E os jovens têm que ansiar para experimentar isso no seu casamento. Cuidado, jovens, vocês mulheres, quando começar a olhar para o seu corpo e achar que eles estão se encaixando num padrão de beleza que é estabelecido aqui. A minha barriga está um pouco menor, os meus seios cresceram, meus quadris estão volumosos. Quando eu visto uma roupa, eu sou tentada a mostrar isso. Muito cuidado, porque se vocês quiserem ser vistas como um pedaço de carne pendurada no açougue, é isso que vai acontecer. Vocês serão vistas assim. E Cristo não será visto em você, somente o lugar de saciar os impulsos sexuais, não Cristo. Cristo não será visto em você. E se Cristo não for visto em você, o seu destino é outro. Não é ao lado dele. Homens, não cobrem isso das jovens. Não cobrem isso das suas filhas. Não cobrem isso das suas esposas. Porque para satisfazer vocês, elas serão inclinadas a aceitar essa manipulação. No entanto, tem um detalhe aqui muito interessante, que talvez nós não façamos isso, irmãos. E foi refletindo sobre isso que eu me apercebi que essa é uma prática que deveria ser comum aos pais. Nós sabemos que a área sexual é perigosa. Nós sabemos. Nós sabemos que dinheiro conduz o nosso coração e o sexo também conduz o nosso coração. Se o nosso coração for tomado por avareza e ganância, aonde nós encontrarmos saciedade, nós fazemos. É por isso que nós buscamos a corrupção, é por isso que nós buscamos qualquer tipo de trabalho, porque nós somos avarentos e gananciosos. A mesma coisa relacionada ao sexo. A mesma coisa. E tem um detalhe aqui muito importante, a partir do versículo 17, se você perceber, esses versos eles estão em forma de oração. O pai está orando pela vida íntima do filho. Esses versos aqui são palavras que estão sendo benditas, seja para ti somente, não para os estranhos contigo. O tom aqui é de oração. Para quê, irmãos? Para que o seu leito conjugal seja o local de saciedade. Olha, observa isso, como se nós sabemos que é uma área tão perigosa, tão delicada, por que nós não temos essa prática? Antes dos nossos filhos casarem, orar para que eles se guardem na vida íntima, para o seu casamento, para o seu leito conjugal. Os filhos saíram de casa, casaram, nós intensificamos as orações. Livra-o, ó Senhor, da mulher adúltera, livra-o, ó Senhor, do homem adúltero, livra de encontrar saciação sexual em outras fontes a não ser a sua. Mas eu acho que essa não é uma prática muito comum nossa, não. Deveria ser, porque nós sabemos que é perigosa. Quantos os irmãos conhecem que acabaram o casamento e destruíram famílias por causa de uma vida sexual desenfreada? Quantos? Quantos? Se nós sabemos disso, por que então nós não reforçamos, fortalecemos os laços matrimoniais dos nossos filhos nessa área? Para que ele ora? Para que não haja a oportunidade de tentação, porque ela virá. Imagine aí, irmãos, você foi para um rodízio. Um rodízio. Não sei se a ilustração vai ser legal, certo, irmão? Mas beleza. Porque quando você fala em saciedade, você fala de fome saciada, né? Então você foi para um rodízio, você comeu, beleza. Aí você já está muito satisfeito. Aí chega mais, olha, o chefe aqui acabou de fazer esse prato para você experimentar, um prato novo, para você experimentar.
Saiu agora, é uma novidade aqui. Você olha até para ele, olha a beleza aqui, deguste. Se você estiver saciado, você vai querer degustar? Não vai. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu estou saciado. Não importa, porque eu sei que se eu passar disso, eu peco, não é a gula? Eu peco. Então eu estou satisfeito. Eu não quero. Não, mas é muito lindo. É lindo, eu sei. Olha, o cheiro agradável, é muito agradável, mas eu estou satisfeito. Domínio próprio, irmãos. Domínio próprio. Para que não haja oportunidade para a tentação. Você acha que a tentação começa fora? É? A tentação é aqui, diz Tiago. Tiago diz. Quando encontra no lugar no nosso coração, então ela o atrai e o seduz. Mas está aqui, ó. Só nos atraiu, nos seduziu, porque tem um ponto de contato aqui dentro. Se não tiver aqui, isso é relevante, não estou nem aí para isso. Mas por que nos atrai? Porque a tentação começa aqui. Então, o adultério começa aqui. Jesus disse, se olhares e desejares, cometeu adultério. Começa aqui a tentação. Não é assim, eu conheci um cara que tinha muita dificuldade com pornografia, muita, e ele era muito radical no comportamento dele, então ele tirou a internet da casa dele, ele cortou o fio da televisão para não poder assistir televisão, ele fez tudo aqui dentro de casa que podia ser motivo para ele, mas ele não cuidou daqui. Cadê ele agora? Não está mais na igreja. Porque não é o exterior não, o Senhor não disse, não é o que entra pela boca, mas o que sai. É que nem uma pessoa que não tem controle do cartão de crédito e diz, rapaz, eu não tenho cartão de crédito. Eu não tenho, porque toda vez que eu pego o cartão de crédito eu fico endividado. E o problema é o cartão de crédito, irmão. O problema não é o cartão de crédito. Aplica isso à tua vida espiritual também, a sabedoria que grita nas praças. O problema é aqui, ó. É aqui. Vamos terminar só olhando para o 1 Coríntios de novo? O sexo, 1 Coríntios, é proteção, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7. Olha como Paulo fala disso. Os ensinos assim mais detalhados que nós temos sobre isso é da pena de Paulo e é em Corinto. Mais explícito. O sexo, meus irmãos, ele deve ser observado por nós 3 áreas. Procriação, proteção e prazer. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Cântico dos Cânticos, 1 Coríntios capítulo 7. Nós fizemos uma série aqui, eu acho que de 3 sermões, chamado Redimindo a Sexualidade. Está no YouTube. Não tinha vídeo, está só áudio, mas fala justamente sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo mostra que o sexo, ele é proteção. Isso é importante, por quê? Porque se é proteção, não é simplesmente para o casal, não é simplesmente quando eu tenho vontade. Não é simplesmente quando a situação está boa. É proteção. Se você pensar assim, quando o casal brigar, aí que deve ter. Por quê? Porque é proteção. Observa isso. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, privar aqui é também uma linguagem para falar de intimidade, não vos priveis um ao outro, salvo, a não ser que, exceto que, talvez por mútuo consentimento. Olha, e para que isso? Por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, de intimidade também, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Para que Satanás não vos tente. Por isso, meus irmãos, o devido entendimento do versículo 3 e versículo 4. Não é, irmãos, que eu não sou mecânico, pastor, eu não sou uma máquina, pastor. O problema é porque você não é seu. Você não entendeu que você não é seu. Foi isso que o pacto de casamento fez.
fez você dele, e ele seu também. Olha o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, ele está falando de sexo. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aí ele diz, por que isso? A mulher não tem poder, poder aqui não tem autoridade. Não tem poder, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por quê? Quando houve o casamento, então, o que foi que o homem disse para a mulher disse para o homem, eu sou seu e você é meu. Eu sou sua e você é meu. É isso que significa. Então, proteção, irmãos. O problema é porque a nossa sociedade só vê a relação íntima somente para o prazer. Cristo não está lá. O corpo não é um templo. O ato sexual não é um ato de adoração, fornicação, imoralidade, perversidade. Faz do corpo uma fábrica de prazeres, independente do quanto ele vai se macular, vai ficar marcado, vai ficar manchado. E naquele leito, Cristo não está lá. Agora, irmãos, tem algo que antecede tudo isso para a gente finalizar. Se Cristo não for a sua satisfação, tudo aquilo que ele diz sobre saciedade não será tomado por você como verdade. Talvez alguns escutem isso, eu acho que os irmãos aqui não, porque eles estão muito acostumados a escutar esse tipo de ensino. Mas alguns escutam e dizem, isso é casamento? É tão sério assim? E fala-se assim sobre sexo? Fala sobre sexo assim? Eu não escuto falando sobre sexo assim nas igrejas, eu não escuto falar assim sobre vida espiritual na intimidade sexual. Eu não ensino, mas é um culto. Ou é um culto a Satanás e ao seu próprio corpo, ou é um culto ao Senhor. Qual tipo de culto você vai ensinar aos seus filhos? Porque ele vai fazer algum. Ele vai fazer. Ou a si mesmo, adorando a si mesmo para ter prazer para si mesmo, ou ele vai adorar o Senhor. Porque nós precisamos preparar os nossos filhos para ser o instrumento de graça e adoração, inclusive no leito conjugal. Não importa se você olhe para ele como uma bebezinha, como um bebezinho. Não importa. Você tem que prepará-lo, porque um dia ele prestará culto com a sua atividade, a sua intimidade sexual. Agora, para quem ele prestará? Se você não inculcar na sua mente desde já, para que é o corpo dele, para que é o corpo dela, não adianta algumas palavras antes do casamento. Não adianta. Existem jovens que nunca foram instruídos sobre sexo em sua família. Nunca. Nunca. Algo que viveram praticando, algo que viveram sabendo que existe, mas nunca foram ensinados sobre isso. Então é assim. Ninguém fala, mas todo mundo faz. Eu aprendi isso, não é? Eles aprendem. Aí aprendem na escola. Então, quando os filhos dão netos fora do casamento para que os avós criem, isso é culpa dos pais. Porque os pais não instruíram adequadamente. Nunca ouviram. Não sabem. O que aprenderam foi numa página de revista, numa página da internet ou na escola. Agora, nós precisamos quebrar isso, irmãos. E nós precisamos mostrar que a maior fonte de saciedade que nós temos é Cristo. E tudo que Ele ensina é para o nosso bem. Tudo. A nossa vida é um
templo de adoração ao Senhor em tudo que nós fazemos. Aquilo que a Bíblia fala com normalidade, simplesmente nós falamos com normalidade. Seja a vida íntima ou o trabalho, seja os devocionais ou o estudo, a Bíblia fala com normalidade. Quando nós temos tanta dificuldade para falar sobre isso, nós estamos dizendo que nós achamos que é algo absurdo também. Isso não é. Quando um casal tem suas intimidades debaixo das bênçãos pactuais com o Senhor, eles estão adorando o Senhor. Eles estão glorificando a Deus. E eles podem se regozijar profundamente disso. Que o Senhor nos conceda essa graça, irmãos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado por nos ensinar, meu Pai. Muito obrigado por nos instruir. Quantas vezes erramos sem a Tua instrução? Quantas besteiras fizemos sem a luz da Tua palavra? Quantas marcas nós temos porque não nos foi instruído? Mas graciosamente, hoje, o Senhor nos concedeu luz e graça da Tua palavra. E nós podemos fazer com que isso não continue a ser experimentado pelos nossos jovens, pelos nossos filhos e por nós mesmos. Que nós possamos entender o privilégio de estar casados, pactuados com o nosso cônjuge e com o Senhor, Deus. E que não sejamos movidos como máquinas pela busca de prazer desenfreado, como se o nosso corpo só servisse para isso. Que nós tomemos a nós mesmos como um instrumento de adoração, seja no trabalho, no estudo, no lar ou no leito conjugal. Protege-nos para que nossa vida seja um brado de glória para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.